Beleza, vou começar só a falar rapidamente um pouquinho, depois eu já entro com a apresentação, tá? Então, dizer que esse segundo tema, né, que é o tema da aula de hoje, do encontro de hoje, do workshop de hoje, a aula, né, saiu ato falho aqui. A segunda paixão minha, né, eu sou uma pessoa que dentro dos estudos de desenvolvimento humano, eu comecei como professora trabalhando com criança bem pequenininha, e quando eu vim, meu mestrado foi todo nessa área, e quando eu vim para a UNB, coincidiu com um período em que uma professora visitante, cedida, não sei exatamente qual era a condição dela, mas que estava responsável pela área de psicologia da adolescência, que era uma disciplina obrigatória, ela se voltou para a universidade de origem dela e essa área ficou a descoberto, de tal maneira que quando as colegas do departamento viram que eu tinha feito uma tese que tinha, por contexto empírico, um projeto com adolescência, eles perguntaram se eu poderia dar, isso foi em 2000, e foi assim uma paixão à primeira vista, que virou vários grupos de pesquisa, que virou vários projetos e virou o interesse de uma vida, tá? Bom, hoje, né, o que eu vou trazer para vocês é um pouco da história, do modo como as ciências sociais e a psicologia, de modo geral, trataram a adolescência e a juventude. E já de antemão, né, eu vou colocar a ideia para a gente levar como reflexão ao longo da nossa conversa de hoje, que durante um tempo da teorização havia uma diferença que não era muito bem definida, mas que era colocada entre adolescência e juventude. Então, alguns diziam que a adolescência era uma categoria psicológica e juventude era uma categoria sociológica. Outros diziam que a adolescência era a fase imediatamente posterior à puberdade, ou seja, a primeira menstruação e a primeira ejaculação, e a juventude seria mais próxima da transição para a vida adulta, então seria um critério etário, né? E hoje em dia, né, como eu vou colocar, né, por argumentar ao longo da minha apresentação, a gente tem exatamente porque a complexidade do tema da condição juvenil, né, um termo que eu vou utilizar várias vezes na minha fala, ela evoca, ela solicita um olhar interdisciplinar, né? Em alguns momentos eu vou falar adolescência, outros momentos eu vou falar juventude, porque eu estou sendo de alguma forma coerente com os autores que me inspiram. E algumas vezes eu vou utilizar outro. De uma maneira ou de outra, eu queria já de antemão colocar para vocês que, do ponto de vista teórico-conceitual, eu nesse momento não vejo mais uma diferença entre essas duas categorias. Ou se ela tem, se há essa diferença, ela não é uma diferença relevante, tá? De toda maneira, eu vou trazer algumas ideias aqui sobre a adolescência e juventude à luz daquele referencial teórico, né, ou coerente com aquele referencial teórico sobre o qual eu comentei rapidamente no sábado, e vou caminhando, né, historicamente para chegar na contemporaneidade. Na parte final eu trouxe basicamente duas lâminas também, onde eu tento trazer alguns desafios, né, para trabalhadores do campo social que atuam com adolescentes e jovens na contemporaneidade, e na última parte os desafios para quem quer pesquisar adolescentes e jovens na contemporaneidade, tá? E aí eu tentei fazer uma apresentação um pouquinho mais curta hoje, eu achei que de sábado estava curta, achei que demorou tempo demais, então hoje eu vou tentar ser um pouco mais curta ainda e vou combinar, você que está controlando o tempo hoje, Ana Carolina? Então eu vou te pedir para quando tiver 20 minutinhos você me avisar, tá bom? Eu vou começar a apresentar aqui agora. Então, eu dei o nome para essa apresentação de hoje sobre adolescência e juventude, tá? Reflexões, desafios e potencialidades do trabalho social, que é também, continuando também a perspectiva que tivemos no sábado, a ideia de pensar o trabalho social tem tudo a ver com a minha atuação via Gaia na formação de psicólogos e também de outros profissionais de educação para atuação em extramuros, como a gente fala, né? Um tipo de atuação que é possível de se fazer na comunidade, de se fazer fora daquele contexto ambulatorial que eu estava comentando no sábado, tá? Bom, então, a primeira coisa que eu queria colocar é que existe uma interdependência muito grande
entre o campo da adolescência, o tema da adolescência, o conceito de adolescência e a produção do conhecimento em ciências humanas e sociais, com uma participação bem importante da psicologia aí, tá? Então, na realidade, a gente percebe que a partir do momento que se começa a teorizar, se começa a desenvolver conhecimento teórico e científico sobre essa fase da vida, que começa a acontecer também a construção social da adolescência, no sentido da interdependência entre uma ação social da medicina. Eu tinha colocado umas lâminas detalhando isso, achei que tinha ficado comprido demais, acabei tirando, tá? Mas a gente está falando aqui do movimento higienista, da medicina social, daquele momento em que começa a haver um prolongamento da infância e uma importância cada vez maior da escola como complemento, como prática social complementar à família nos processos de educação. É nesse contexto que vai se configurando a adolescência como objeto científico, tá? Então, nesse sentido, a gente nota, no momento inicial dessa compreensão da adolescência como objeto da ciência, o predomínio de uma visão muito essencialista, como se houvesse uma tentativa de se compreender a essência, a natureza da adolescência, e uma perspectiva de tratar os processos da adolescência a partir de um olhar generalizante, universal, com uma tendência a se achar que todos os adolescentes eram basicamente iguais, que essa igualdade ela era dada pela base biológica da adolescência, uma ênfase muito grande nos processos de maturação sexual, de hormônios, de capacidade reprodutiva, e o biológico ele tendia a ser visto como o que determinava o psicológico e o social, tá? Deixa eu ver se vem em seguida aqui o que eu coloquei. Exatamente. Hoje em dia, ou com o tempo, foi se buscando entender que a adolescência e juventude seria algo que poderia se desdobrar, digamos assim, em 3 objetos, digamos assim, tá? A adolescência, ela seria uma experiência pessoal, que como uma produção histórico-social marcada, né, num determinado momento da transição, da fase final, né, da transição para a modernidade, que é quando se começa na Europa a universalização do sistema escolar e começa a ter esse período mais prolongado entre o contexto protegido da casa e o contexto público do trabalho, né? Que na Idade Média essa transição era feita de uma forma muito mais precoce, digamos assim. A partir da invenção das escolas, começa a ter essa fase intermediária entre infância e vida adulta, que vai ser uma marca importante do cenário cultural, sociocultural da modernidade. Então, ela passa a ser uma experiência social quando os sujeitos começam a dizer: eu ainda não sou adulto, mas eu também não sou mais criança, né? E até hoje a gente sabe que a experiência social da adolescência ela é marcada por uma série de especificidades, digamos assim. A gente brinca, né, que a infância está cada vez mais curta, crianças de 2, 3 anos já têm alguns comportamentos que a gente poderia dizer de pré-adolescente. A chamada, né, no senso comum, pré-adolescência, ela começa com 8 anos e a adolescência, muitas vezes, em alguns grupos sociais, não termina antes dos 30. A gente vai voltar um pouco a isso, né, no sentido, inclusive, de compreender que aquilo que há alguns anos atrás, não muitos anos atrás, entendíamos o prolongamento da adolescência como um problema estritamente afetivo, né, marcado talvez por um maior narcisismo do adolescente, uma busca do ponto de vista das relações afetivas e emocionais de retardar, de postergar a entrada no mundo adulto. Nós veremos, né, que de um pouco mais de uma década para cá, a gente vai vendo que também esse prolongamento da adolescência, esse adiamento da vida adulta enquanto experiência pessoal, ele também é relacionado a fatores econômicos, a fatores políticos, a fatores culturais, que hoje já se reconhece que o prolongamento da adolescência e da juventude por um conjunto de dificuldades de entrada no mundo adulto, ele já está
trazendo implicações para a gente pensar teoricamente o próprio conceito de adultez, de vida adulta, e já tem implicações para a gente pensar o idoso, né? Que tem a ver com maior expectativa de vida, que tem a ver... Olha só como é que tudo tem relação com aquilo que eu dizia no sábado, né, de uma compreensão do desenvolvimento humano como processo e como curso de vida, ou seja, você olha para o que há de particular numa fase da vida, mas olhando aquela fase da vida na relação com tudo que veio antes e com tudo que virá depois, né? Então, nesse sentido, é possível afirmar que adolescência e juventude também são conceitos científicos que fundamentam a interpretação de fenômenos e a proposição de ações e políticas de acordo com as demandas e as necessidades da sociocultura. Então, a gente vai ver, por exemplo, né, que para determinadas... Sim, deixa eu falar o terceiro, que acho que vai fazer mais sentido do que eu vou dizer. E uma terceira dimensão das categorias de adolescência e juventude é a ideia dessas categorias como categorias sociais utilizadas para mediar as relações e representar os processos de desenvolvimento em certo intervalo da vida. Tá? Então, por exemplo, essas três formas de ver a adolescência, elas são atravessadas por concepções que têm a ver com idade, né? E muitas vezes me perguntam isso. Ainda é possível se definir a adolescência em termos etários, como diz o ECA, por exemplo, que começa com 12 anos e termina com 18, né? Para algumas funções, o critério etário ele é importante para ele normatizar as relações. Quando a gente defende, por exemplo, que não deve haver redução da maioridade penal, ou seja, estabelecer a maioridade com 16 anos, por exemplo, como querem muitos, né? Porque, na realidade, tem uma série de conquistas de desenvolvimento que a gente fica mais seguro que os seres humanos tenham conquistado aos 18 anos e não aos 16. Por outro lado, quando a gente define, por exemplo, que toda relação sexual, mesmo consentida com uma menina de menos, ou com um menino, né, que pode ser também uma mulher mais velha com um garoto de menos de 13 anos, é considerado hoje estupro, porque se entende que por mais que a atração física, a atração social, a atração de diferentes tipos afetiva pelo outro possa levar a um concurso sexual com menos de 13 anos, isso é uma decisão que o sujeito toma, ou uma direção que uma criança de 13 anos toma, um adolescente de 13 anos toma, de menos de 13, sem a completa compreensão da decisão que está tomando. Tá? E que é mais ou menos o que a gente leva em conta quando a gente diz que adolescentes devem ter um tratamento jurídico diferenciado em relação aos adultos, porque são, aspas, né, citando o ECA, sujeitos em condições peculiares de desenvolvimento humano. Tá? Então, a experiência social, o conceito científico e a categoria social, eles se entrecruzam com critérios etários, com critérios culturais, com critérios políticos, com critérios sociais, para nos ajudar a definir esse caleidoscópio de possibilidades interpretativas para a gente pensar a adolescência e a juventude, essa pluralidade de lentes pelas quais a gente deve olhar a adolescência e a juventude. Tá? Então, nesse sentido, eu trouxe aqui algumas imagens, né, para pensar que se a gente fizer um corte, né, no processo histórico e pegar o dia de hoje, a gente tem alguns estereótipos e estigmas e algumas quebras de estereótipos, né? Então, a gente tem lá o Justin Bieber, esse garoto aqui, se não é alguém parecido com ele, mas, ao mesmo tempo, a gente tem na mesma idade que ele, uma mocinha ali, uma jovenzinha com sling, que certamente já é mãe. A gente tem aqui uma imagem que reporta um pouco a coisa intergeracional de uma mãe e uma filha adolescente numa mesma cultura, onde os padrões estéticos, os padrões, os ornamentos, a forma de pentear o cabelo é comum, aponta para um processo de transição entre puberdade e adolescência, ou uma adolescência inicial. A gente vê aqui uma mulher certamente muçulmana ou de alguma religião próxima, com o uso, né, do lenço cobrindo o rosto, ao mesmo tempo com a guitarra tocando, e a gente vê um menino aqui, um rapaz, um adolescente, que tem uma inscrição de cor de pele, de estilo de vestir,
e o entorno aqui da imagem, que parece muito talvez com os adolescentes que a gente lida no Brasil, em diferentes cidades, em diferentes regiões, tá? Essa pluralidade é que a ciência tem que dar conta. Essa diversidade é que a psicologia precisa dar conta, né? E a grande tensão, eu vou retomar esse tempo, né? A grande dualidade, que é diferente de dicotomia, né? Dicotomia são duas realidades inconciliáveis. Uma dualidade, a gente está falando de duas coisas que podem ser conciliadas, que podem ser colocadas em diálogo, que podem ser colocadas juntas, né? Então, a dualidade que a psicologia lida ao trabalhar com a adolescência e a juventude é trabalhar com uma perspectiva que, por um lado, dê conta dos processos mais gerais que vão se referir ao adolescente e ao jovem em diferentes contextos, em diferentes culturas, em diferentes instituições socioculturais e políticas, por um lado, e, ao mesmo tempo, vão falar da especificidade de cada uma dessas condições e de tantas outras que a gente poderia colocar aqui para contextualizar o que é ser jovem no mundo de hoje, tá? Então, nesse sentido, né, a psicologia e a psicologia do desenvolvimento aborda o adolescente a partir, ou o jovem, né, a partir do entrecruzamento entre sociocultura e tempo, né? E aí, assim, eu sou muito ruim para representação gráfica, tá? Mas eu trabalho dentro de uma das categorias que eu trabalho, é o eu ou self, tá? E aí a gente pensa, então, né, a psicologia do desenvolvimento com o foco, eu falei da questão da dualidade, e eu queria que vocês guardassem isso, a relação entre a condição juvenil e o sujeito jovem. A condição juvenil, ela apontaria mais para as relações sociológicas, e o sujeito jovem para a condição particular, individual, pessoal, subjetiva de cada um nessa relação. E essa imagem aqui, ela busca resgatar um pouco isso, né? Então, o eu é algo que emerge do eu adolescente, ou o eu como adolescente, ele é uma experiência temporal, e aí quando eu falo de tempo, de temporalidade, eu falo tanto o tempo histórico, como o tempo filogenético, como o tempo biológico, como o tempo cultural, como o tempo microgenético, por exemplo, né? O que a gente chama de microgenética em psicologia do desenvolvimento, tá? Existe um conjunto, por exemplo, bem claro, assim, o objetivo que a gente pode dar, existe um conjunto de processos hormonais, endócrinos, né, que estão sendo operados, né, se modificando, se transformando no nível da produção hormonal, por exemplo. E num determinado momento particular, que é único, que não se repete e que é absolutamente transformador do ponto de vista tanto da condição biológica da adolescente, por exemplo, quanto de seu papel social, do seu papel em relação à cultura e às instituições e à sociedade, que seria a primeira menstruação, por exemplo, a menarca, tá? Então, o tempo microgenético é aquele que permite dizer: ontem ela não era adolescente, hoje ela é adolescente no sentido de que já tem a menstruação. A partir desse indicador, a gente está falando de um evento muito particular, onde tudo bem, é biológico, a menstruação é um evento biológico, mas ao mesmo tempo ele é um signo para a cultura, para muitas culturas os casamentos são negociados para as meninas quando elas têm 8 anos de idade. A partir do momento que elas menstruam, elas já são casadas para elas começarem a servir ao homem e a servir à natureza no processo reprodutivo, né? Em diferentes culturas, a menina, quando menstrua, não vai na escola. Tem um filme que o nome em português eu esqueci qual é, mas chama Padman, que é um indiano que ele constrói uma fábrica de absorventes para as meninas indianas, porque as comunidades rurais do interior da Índia, as meninas não tinham acesso a absorvente, que é uma coisa muito cara, e elas não iam às escolas quando nos dias da menstruação, porque aquilo era objeto de um estigma, de uma marca muito grande caso alguma coisa acontecesse, sangue vazasse, coisas do gênero. Então, isso mostra um pouco, enquanto a experiência subjetiva de cada um dos adolescentes ou das adolescentes, ela emerge na relação das sociedades particulares, das culturas específicas e de instituições
específicas também no seu processo temporal e histórico, né? Então, a adolescência, então, ele é um fenômeno subjetivo, ele é um fenômeno social, ele é um fenômeno histórico, né? É isso que eu queria ressaltar aqui. Bom, aí eu trago um pouquinho, né, o contexto da emergência da psicologia da adolescência. Vocês já devem ter ouvido falar que o primeiro psicólogo da adolescência, né, o primeiro autor de psicologia a escrever sobre a adolescência foi o Stanley Hall. Eu sou uma fã do Stanley Hall, não tanto pelo que ele escreveu sobre a adolescência, porque é bem criticável hoje em dia, mas porque ele foi o criador, né, da APA, da American Psychological Association, que é a primeira associação internacional de psicologia que tem. E essa criação da APA aconteceu dentro da biblioteca da Clark University, que foi a universidade lá nos Estados Unidos, em Massachusetts, onde eu fiz o meu primeiro pós-doc. Então, a Clark University ela é o segundo curso de psicologia dos Estados Unidos. O primeiro foi em Harvard, né, onde ficava o William James. O segundo foi a Clark. E foi lá, né, eu tive a oportunidade de conhecer na biblioteca a sala onde foi criada pelo Stanley Hall, que era, vamos dizer assim, o chefe de departamento de psicologia, né, a Associação Americana de Psicologia. Mas o Stanley Hall, ele era um fã do Darwin, do Charles Darwin, e ele começa a fazer, a formação dele original era de biologia e medicina, e ele começa a escrever um texto que acabou virando um calhamaço, que foi publicado em 1906, como um manual, digamos assim, de entendimento dos aspectos psicológicos da adolescência. Ele é bem controverso, esse livro, já tive a oportunidade de ler, porque ele não é baseado em nenhuma pesquisa empírica, ele não é baseado em nenhum método científico que a gente conheça, é muito na observação, mas uma observação assistemática, e mistura com questões religiosas, mistura com questões morais, e mistura com uma série de situações aí que hoje em dia a gente problematiza. Mas seja como for, o que essa obra traz é um anúncio de que, de alguma maneira, o que a gente pode identificar como uma crise de virada do século XIX para o século XX, né? É como se fosse assim, por isso que eu botei essas rodinhas aí, que me lembram um pouquinho a questão da engrenagem de uma máquina, da engrenagem de uma fábrica, alguma coisa assim. Mas a gente pode dizer que todo o processo de consolidação da sociedade moderna após a Revolução Industrial, ela começa a ter uma série de efeitos colaterais que ficam bastante evidentes na virada do século XIX para o século XX, tá? E a entrada no século XX, eu sempre faço uma analogia, né, com os alunos para ajudar a entender. Todos vocês eram muito pequenos, talvez, né, alguns de vocês, mas outros de nós, né, Raquel, talvez Roberta, lembram como é que foram assim as angústias todas e as dúvidas e os medos que marcaram a transição do século XX para o século XXI, de 2000 para 2001. E eu gosto de fazer analogia com essa virada para entender o que era no século XIX. Todo mundo achava também que o mundo ia acabar, todo mundo achava que o apocalipse ia chegar, que não se sabia o que ia acontecer em seguida. Então, essa crise, né, que é um pouco uma crise do imaginário, junto com uma crise social, ela leva à emergência de alguns problemas que têm na juventude um protagonismo, né? E diante desses problemas da juventude que vão se agravar com as duas guerras mundiais, com o empobrecimento do mundo como um todo, né? Com uma necessidade de uma juventude dando conta da indústria enquanto as gerações mais velhas estavam da produção, digamos assim, enquanto as outras gerações mais velhas estavam defendendo a guerra. Isso foi levando a uma necessidade de um conjunto de teorias e de um conjunto de sistêmico de ideias que pudessem ajudar não apenas a interpretar, mas a prevenir os problemas da juventude. Tá? Então, essa crise da virada do século, por um lado, ela mostra, né, os primeiros efeitos perversos da Revolução Industrial, que tem a ver com transformação destruição da natureza, que tem a ver com
o entendimento de que essa sociedade capitalista, supostamente do pleno emprego, ela não era do pleno emprego, ao mesmo tempo que ela gerava lucro, ela gerava exclusão, ela gerava pobreza, ela gerava insatisfação, ela gerava desilusão, tá? Um sistema escolar que ele começa a se mostrar insuficiente, no sentido de que ele não acolhia todos, nem a maior parte, se a gente falar em termos da realidade brasileira, principalmente, né, a maior parte não estava na escola e mal preparado para fazer a ponte, né, entre a educação e o trabalho. E ele emerge nesses anos precedentes à Primeira Guerra, que a gente pode dizer que com a Primeira Guerra e com a Segunda Guerra, a gente vê um agravamento da crise da juventude e uma maior necessidade de teorias que reflitam sobre isso. Tá? Então, nesse Professora, sentido... licença, desculpa te interromper, mas só para dizer que já passaram 20 minutos, tá bom? Tá ótimo, querida. Obrigada, tá? De nada. E olha só, naquele dia, eu não pedi a Thaís, mas se eu não terminar quando der 40 minutos, ou seja, daqui a mais 20, você me cutuca de novo, tá bom? Tá bom, pode deixar. Para não passar tanto como aquele dia. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que eu usei aqui 3 palavras-chave para falar da relação das ciências sociais com o tema, com a temática da adolescência e da juventude. Um é que é da emergência dessa problematização em torno de 1900, né? Eu estou falando da transição e da publicação da obra do Stanley Hall. Até em torno de 1970, a imagem que a gente poderia utilizar para falar da visão das ciências sociais sobre o adolescente e o jovem era da juventude transviada. Tá? A ciência só olhava para o jovem quando ele virava problema. Quando ele passava a desobedecer, quando ele fumava, quando ele batia o carro, quando ele não se comportava, ele não arrumava emprego, ele se tornava violento, né? Então, a teorização, ela denuncia uma relação de desajustamento entre o adolescente e o sistema social, obviamente, né, fazendo uma brevíssima analogia entre o que a gente falou da questão do menorismo, né, na aula de sábado, no encontro de sábado. Logicamente que a sociedade não achava que o problema era ela. Hoje, a gente olhando de trás para frente, olhando de hoje para o passado, a gente vê que, na verdade, essa era uma sociedade que, por um lado, existia todo um sistema de controle social que queria o ajustamento do jovem, e o jovem ele denunciava a crise desse sistema social pelo desajustamento. Então, não existe, uma fantasia, uma falácia, a gente achar que existe uma sociedade orgânica e um jovem desajustado. O desajustamento, e a gente pode ampliar aí para falar, a infração, o comportamento de risco, todos esses fenômenos, eles sempre são a contrapartida de uma sociedade que está desazeitada, que está mal engrenada, que está mal funcionante. Tá? Mas nesse sentido a gente fala de uma expectativa social nesse momento, de um ajustamento e um sintoma jovem pelo desajustamento. Tá? A partir de 1970 entre 1970 e 1990, é um período social histórico, onde a gente assim, terminam as colônias, começam a haver um maior liberalismo no mundo, com a reconquista de uma democracia no período pós-guerra. Ainda estava a Guerra Fria, ainda tinha uma série de problemas pelo mundo, mas a gente começa a ver um conjunto de questões emergentes que vão estar relacionadas com um desejo de afirmação política e contracultural da juventude. Então, nesse período, o adolescente e o jovem, ele não aceita mais esse rótulo de desajustado, de transviado, né, como era o James Dean nos filmes daquela época, e aí começa a ser fonte de problematização, de preocupação pelas abordagens científicas, a questão das relações de gênero, a questão da liberdade sexual, a questão das novas doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV e a AIDS, as questões identitárias, quando começa a aparecer o direito à identidade sexual não hegemônica, o direito a sair do armário, digamos assim, tá?
junto com questões contraculturais, vamos pegar a época da Tropicália, a época do movimento hippie, e ao mesmo tempo, né, se a gente for pegar em termos do Brasil, entre 70 e 90, a gente vive, entre aspas, a situação do milagre brasileiro, que era uma pressão sobre a juventude para uma maior profissionalização, para uma maior escolarização, para uma maior situação sociocultural, digamos assim, uma melhor, acompanhada de um enorme desemprego, de uma inflação, de uma dificuldade enorme de se colocar no mercado de trabalho, né? E o jovem ele passa a ter um papel mais protagonista, de mais afirmação e de crítica dessa sociedade que exige, mas exclui, né? E aí eu vou falar menos desse último eixo aqui, porque é o que vai estar nos acompanhando agora até o final da minha apresentação, que é de 1990 para cá, né, eu botei 2020, porque é onde a gente está, mas isso continua, essa afirmação sociopolítica e contracultural da juventude que começa nos anos 1990 cobra das abordagens científicas e da psicologia e das ciências sociais em particular uma rediscussão teórico-conceitual da sua compreensão sobre juventude, que é um efeito, digamos assim, por um lado, de um desencantamento da juventude. Então, a gente começa a ver, a partir dos anos 90, um perder o fôlego desse movimento de afirmação política e contracultural e aumentar os casos de depressão na adolescência e juventude, de suicídio na adolescência e juventude, de doenças, distúrbios alimentares, self-cutting, problemas de ataque ao próprio corpo, como efeito de uma exacerbação das questões sociais, que vão, por um lado, né, de novo na questão da dualidade, culminando, e é isso um pouco que eu vou falar na sequência, sobre a construção de um não lugar do jovem. Eu poderia dizer que depois desse momento de afirmação política e contracultural, a gente vê, né, e alguns textos desse livro que eu vou passar para vocês, tem alguns artigos que trabalham sobre isso, um movimento de invisibilização, em outras tendências de aniquilação, de desaparecimento, de vitimização da população jovem. A gente pode falar de uma aniquilação que ela é física e real, quando a polícia primeiro atira para depois perguntar o nome, sei lá, coisas que a gente vê acontecer, mas ela é também a aniquilação e a invisibilização simbólica também, quando os movimentos jovens, quando a cultura juvenil, quando as ações afirmativas juvenis e o papel político também, quando ele é negado, ele é não reconhecido, ele é objeto de preconceito, ele é objeto de uma visão reduzida, menorizada desse adolescente, desse jovem, tá? Então, nesse sentido, né, eu vou passar bem rápido aqui, né, a gente vê no processo macrohistórico a passagem, né, a adolescência, ela não é vamos dizer assim, a crise da transição da infância para a vida adulta, ela não é simples em sociedade nenhuma. Nas sociedades tradicionais, a gente tem um rito de passagem que é definido pela cultura. Umas vão definir que vai ter um período de quarentena ou de isolamento, outras vão falar da morte da criança, o renascimento do adulto, existem rituais de renomeação, o sujeito recebe um novo nome quando ele é reconhecido como adulto, né? E aí, daí ele conquista essa posição social adulta de uma forma que pode ser direta, pode ser, sei lá, demorar 40 dias, 15 dias, né? Aqueles rituais que algumas sociedades indígenas fazem das formigas, né? Colocar o braço num pote cheio de formigas e aguentar a dor de ser picado por milhares de formigas ao mesmo tempo, como um rito de passagem para a condição adulta. E quando a gente olha as sociedades complexas, que é onde a gente vive, a gente vai entender que essas múltiplas lentes a qual eu estava me referindo, elas vão estar relacionadas a uma multiplicidade de marcadores culturais e de diferenciação, né? O eu como adolescente versus o outro como não adolescente, eu como sociedade versus o outro adolescente, que vai se desdobrar
não em um marcador sociocultural de transição de identidade jovem, de identidade adolescente, mas como uma série de marcadores que, de acordo com a geração a que pertence aquele adolescente, a cultura a que pertence aquele adolescente, o grupo socioeconômico e de classe a que pertence esse adolescente, vai poder ter um significado, vai ter um significado maior ou menor, conforme o caso. Então, a gente tem marcadores que são de gênero, que os meninos podem, mas as meninas não podem fazer quando são adolescentes, conforme a cultura, conforme a geração, conforme a classe social, né? O que determinadas comunidades aceitam, por exemplo, do ponto de vista da pauta moral esperada de meninas e não de meninos. De vez em quando a gente ouve falar coisas horrorosas, mas de meninas serem cortadas ou terem seu cabelo raspado porque traíram o namorado, por exemplo, e a comunidade entende que isso é moralmente não aceitável e protege o rapaz ou o grupo de meninos que faz isso. Tá? Questões religiosas, por exemplo, vão definir marcadores em algumas religiões, os marcadores identitários da adolescência e da juventude são muito precocezinhos, antecedem a própria menarca, para outros vão mais longe. Tá? Questões econômicas e de classe social, os grupos socioeconômicos em posição mais desvantajosa na sociedade, a transição da adolescência para a vida adulta costuma ser mais precoce do que em grupos onde tem uma proteção socioeconômica, que isso acaba sendo adiado mais para frente, tá? E experiências de imersão institucional. Vamos falar situações aqui, por exemplo, o adolescente que tem oportunidade e condições de fazer um intercâmbio, ou de estudar violino desde criança, ou de frequentar museus, sei lá, ele vai ter marcadores de transição diferenciados de outros que não têm, tá? E aí, nesse sentido, a gente chega, então, nos dias atuais, né? Que desafios, né? Que questões, a atualidade, o momento que a gente está, o momento que a gente vive nos traz como condição para pensar o desenvolvimento humano de adolescentes e jovens, né? Então, eu trago aqui bem simples, de uma forma bem simples, que a ideia de que a contemporaneidade ela pode ser entendida como um contexto complexo, que ao mesmo tempo ele oferece possibilidades, mas também impõe limites às múltiplas expressões da subjetividade das trajetórias de desenvolvimento juvenil, tá? E aí chega então, né, algumas ideias, né, que eu falei, mostrei no início o livro aqui, que eu vou sortear, vocês vão sortear entre vocês aí, que ele vai trazer diferentes lentes para a gente pensar o desafio da juventude para a contemporaneidade. Uma coisa que ele aponta, que eu acho importante colocar, porque a gente vê isso muito espalhado, é uma tendência que a gente vive atualmente de recair numa categorização homogeneizante da adolescência e da juventude. Essa história de geração X, quem nasceu nos anos 80, geração Y, quem nasceu nos anos 90, geração Z, quem nasceu nos anos 2000, aí vem os millennials, aí vem os youtubers, aí vem um monte de nome em inglês que eu costumo brincar, que quando a gente precisa, o português é uma língua muito mais rica, semanticamente e inclusive gramaticalmente do que o inglês. Quando a gente precisa pegar carona num termo em inglês para poder falar de uma realidade que a gente vive, pode ter certeza que ou a gente está falando de uma realidade que não é da gente, ou a gente está seguindo uma moda, né? Então, aqui é uma questão para a gente pensar, né? Que, na realidade, essas categorias limitantes, elas levam ao empobrecimento do nosso entendimento da heterogeneidade inerente à condição juvenil, que é o que estava lá naquela imagem inicial que eu coloquei. Por outro lado, a gente não pode negar que nós vivemos num mundo de conectividade global, né? Por mais que a gente reconheça que nem todos os sujeitos têm condição, capacidade interpretativa de ler tudo, de saber tudo, de acessar tudo o que está acontecendo e criticamente tudo que está acontecendo em termos de informações no mundo globalizado. Por outro lado, a gente sabe que alguma coisa, sei lá, um vídeo aconteceu lá na Lituânia e daí 3 horas depois, 2 horas depois, meia hora depois, ele já está aqui fazendo a gente rir numa lista de WhatsApp qualquer.
né? Que alguma coisa aconteceu lá não sei aonde, vira um meme que vai passando de um para o outro, que uma música que virou moda não sei onde passa de estar, nossa, passa a virar rapidamente um recurso simbólico até para a gente falar das nossas emoções. A gente nem lembra, nem sabe exatamente o que a música, do ponto de vista semântico, ela quer dizer, mas ela já está nos emocionando e nos fazendo ouvir ou quando está feliz, ou quando está triste, ou quando quer celebrar, ou quando quer beber, né? Então, essa condição que ela é, como diria Boaventura de Souza Santos, local, né? Ela é mesmo tempo global e local. Essa também é uma dualidade que a gente precisa considerar para pensar a condição contemporânea da juventude, né? Por outro lado, esses dois termos aí são mais dificilzinho aí para a gente parar um pouquinho para pensar. A gente está vendo um processo de proletarização da condição juvenil. O que significa isso? Significa uma situação onde os jovens, eles têm hoje em dia, estatisticamente, mais anos de escolarização, permanecem mais tempo na universidade, uma parcela maior tem acesso à pós-graduação, a cursos de aperfeiçoamento, a cursos online, EAD, especializações múltiplas, e, no entanto, ele demora mais tempo para conseguir se empregar, ele demora mais tempo para ter autonomia financeira, para conquistar a sua primeira moradia, o que levaria a essa condição, né, Peraí, deixa eu ver o nome dele aqui, que eu acabei de ler o artigo no fim de semana e me esqueci. Do autor que vai falar nesse conceito de insegurança ontológica, que é como se vivesse o tempo todo uma condição... Vitor Sérgio Ferreira. Se vivesse o tempo todo uma condição de um futuro nublado, de um futuro nebuloso, de um futuro cinza, que daria uma condição de insegurança muito grande e que estaria relacionado a inúmeras situações de sofrimento psíquico, situações de saúde que afeta a saúde mental das populações jovens, né? Os jovens na contemporaneidade, eles reconhecem e resistem a esses dispositivos de invisibilização juvenil que eu estava me referindo, a essa condição de descartabilidade e aniquilação da população jovem, né? Tem muitos trabalhos hoje em dia falando sobre essa questão, e esse é um tema assim, que me preocupa muito quando eu penso na questão da profissionalização e da inserção profissional dos adolescentes que são egressos do sistema socioeducativo, quando a gente tem tantos algoritmos, tantos robozinhos, tantos drones, tantos sei lá o quê, ocupando as posições de trabalho que esses meninos com treinamento, com formação, com educação, podem estar atuando, mas não apenas as posições de emprego e de ocupação mais uberizadas, né? É um termo que se usa atualmente, né? Uberização do trabalho, que é funcionar segundo essa lógica da exploração, vamos dizer, do mínimo pagamento, da precariedade das relações de trabalho, etc. e tal, né? Não é só nessas posições que a substituição, a descartabilidade do humano, né, pela máquina acontece, tá? Assim, só para a gente não ficar mais triste ainda, mas, assim, com essa situação da educação remota, tem inúmeras universidades descartando professores e substituindo por programinhas inteligentes de robozinhos que fazem várias etapas do trabalho de educação à distância, né? Outro dia eu estava conversando com um sobrinho meu que é procurador, enfim, é advogado, né? E falando sobre os estados nos Estados Unidos, onde toda a justiça de conciliação de pequenas causas, de pequenos conflitos de interesse entre pessoas que entram nessa justiça de pequenas causas, feitas por robôs.
como se fosse assim, vai fazendo perguntinha, se a resposta for sim, vem uma outra perguntinha, se for não, vem outra perguntinha. E aí, com 5, 6, 8, meia dúzia de perguntas, ele consegue entender o que aconteceu e prescrever do ponto de vista das bases jurídicas daquilo que está sendo negociado ali, qual é o encaminhamento que vai ser dado, né? E dentro dessa discussão, né, dos jovens na contemporaneidade, uma consciência cada vez maior e uma série de ações, né, de agencialidade, de participação na reflexão e no debate sobre o direito à cidade, o direito à cultura e o direito à identidade. Bom, Pois não? Passaram mais 20 minutinhos, tá bom? Beleza, para a última lâmina. Show de bola. Tá? Então, só para dizer que todos esses pontos, que está longe de ser o último, vocês viram que eu coloquei até bolinhas aí que poderia, sobrando, que poderia mais coisa ser dito, traz alguns desafios para as ciências humanas e sociais, e aí eu estou incluindo, obviamente, a psicologia. Tá? O primeiro seria a necessidade de se buscar uma epistemologia interdisciplinar, caracterizada por enfoques de fronteira, com diferentes lentes teóricas, sobretudo as lentes teóricas críticas, para a gente poder entender e contribuir para a emancipação, para o protagonismo, para a participação e para a inclusão social dos adolescentes e jovens. Né? Uma questão que é muito importante do ponto de vista de nós, psicólogos, é a superação do que eu estou chamando aqui do colonialismo, da violência epistemológica na produção de conhecimento sobre a condição juvenil. Né? A gente tem muito pouco, né, na nossa língua, mas a partir da nossa realidade. Muito do que se utiliza como teoria hoje para interpretar o fenômeno juvenil é herdado da psicanálise europeia, é herdado da psicologia positivista norte-americana, é herdado de autores como Bronfenbrenner, como sei lá o quê, ou seja, o contexto empírico é nacional, mas o contexto teórico é estrangeiro, e isso é apontado como uma colonização da nossa forma de interpretar os nossos fenômenos. Eu falava no sábado, né, de como foi importante, quando eu consegui reconhecer na minha própria trajetória o fazer da socioeducação menos do que um contexto empírico, mas mais um contexto de produção de ideias. Isso precisa estar presente no trabalho com e sobre adolescentes e jovens como um todo, né? A substituição de uma postura epistêmica, né, caracterizada pelo falar pelos adolescentes e jovens, por um falar com os adolescentes e jovens. Né? Eu vi essa contraposição, achei bem interessante de trazer. Quando a gente fala em nome de alguém, a gente produz uma realidade discursiva, uma realidade ficcional, né, de ficção, no sentido de que o discurso é sempre ficção. Quando a gente fala com os jovens, a gente minimamente tem condição de construir junto com ele uma realidade concreta, intersubjetivamente negociada, né? Onde a gente fala dele a partir da realidade da sua vivência e não do que a teoria fala sobre ele. Né? A necessidade de que a teorização e a ciência que fala sobre adolescentes e jovens façam um mergulho mais profundo nas desiguais condições de existência juvenis, né? A gente vê ainda hoje, é muito comum, ainda não encontrei um contexto em que eu vá trabalhar ou pesquisar com professores, com agentes socioeducativos, com especialistas, com pediatras, com promotores e defensores da infância e da juventude, onde eu encontre alguém que tenha procurado uma base teórica que fale de pobre, de pobreza, de exclusão, para falar dos adolescentes. Toda vez que a gente fala, eu estou coordenando uma pesquisa internacional sobre isso, sobre a relação entre teoria e prática nos trabalhadores psicossociais que trabalham com jovens, no contexto da saúde, no contexto da educação, no contexto jurídico. E todos eles usam conceitos, referências do jovem de classe média para aplicar ao jovem em vulnerabilidade social. A gente precisa superar isso. Tá? Uma atenção para os processos emergentes no jovem, às vezes, quando a gente começa a transformar a cultura jovem em objeto de ciência, ela já virou cultura velha já, porque já deixou de ser emergente, a gente precisa estar um pouco mais
sensível ao que está acontecendo, ao que está aparecendo, ao que está surgindo, e fazer uma psicologia social, uma psicologia do desenvolvimento, uma psicologia geral, que ela seja mais sensível aos processos emergentes, porque grande parte das novidades sociais e culturais ela vem com o jovem. Quem renova a sociedade é o jovem. Tá? E uma ciência, uma pesquisa que favoreça, isso é bem importante para a psicologia, a interdependência entre o juventude enquanto uma categoria genérica ou condição juvenil como esse sujeito coletivo, nessa categoria que fala do sujeito coletivo, e as subjetividades juvenis enquanto sujeitos individuais. Por isso que lá no comecinho eu falei da questão do eu, que a gente como psicólogo, mesmo quem trabalha na psicologia social hoje, a gente não abriu mão de olhar para o sujeito particular, concreto, com as suas necessidades, com os seus desejos, com os seus dramas, né? E isso é um desafio que a gente nota que ainda está por ser ultrapassado, tá bom? É isso.